Bom dia, aposentado. Vamos conversar um pouco sobre as notícias quentes de hoje, sobre a revisão da vida toda e algumas informações cruciais que podem impactar diretamente o seu benefício. Mas antes, tem uma coisa que nós precisamos saber. Quem você acha que está mais ao lado dos aposentados? Lula ou Bolsonaro? Em qual desses dois governos o aposentado foi mais prestigiado? Responda para a gente nos comentários, pois queremos saber a opinião de vocês sobre o assunto. A ministra Carmen Lúcia ainda está com os autos da revisão da vida toda em suas mãos desde o final de julho, e essa demora pode ser exatamente o que os aposentados precisam para garantir uma decisão favorável no Supremo Tribunal Federal. Enquanto isso, muitos aposentados estão cometendo um erro grave ao deixar seus processos arquivados sem tomar as medidas necessárias, perdendo a chance de se beneficiar quando o julgamento for concluído. Comente aqui embaixo revisão da vida toda já, para se juntar à luta dos aposentados contra essa injustiça que vem prejudicando milhões de brasileiros há anos. O cenário atual do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 2111 mostra uma situação delicada, mas que ainda oferece esperança para os segurados. No dia 31 de julho foi publicada a ata de julgamento no Diário de Justiça Eletrônico, revelando o posicionamento atual dos ministros. O que chama a atenção é o voto do ministro Alexandre de Moraes, que surpreendeu ao votar contra a revisão da vida toda, sendo seguido pelos ministros Cristiano Zanin, Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso. Por outro lado, o ministro André Mendonça proferiu um voto exemplar a favor dos aposentados, assim como a ministra Rosa Weber. Esses votos favoráveis trouxeram argumentos sólidos sobre a razoabilidade e a justiça da revisão, especialmente permitindo que aposentados que ainda não fizeram os cálculos possam ingressar com o pedido. A estratégia por trás do voto do ministro Alexandre de Moraes pode ser mais complexa do que aparenta. É importante lembrar que este ministro sempre defendeu os direitos dos aposentados em julgamentos anteriores, e uma mudança tão drástica de posicionamento levanta questionamentos sobre uma possível estratégia processual. Existe a possibilidade de que, no momento final do julgamento, ele revise sua posição, seguindo o exemplo do que aconteceu com o próprio ministro André Mendonça nas reclamações constitucionais, quando mudou seu entendimento após analisar melhor os argumentos. A análise detalhada dos votos já proferidos revela aspectos técnicos importantes que podem influenciar o resultado final. O ministro André Mendonça fundamentou seu voto em princípios constitucionais como a isonomia e a justiça social, argumentando que a exclusão de períodos contributivos anteriores a julho de 1994 representa uma violação ao direito adquirido dos segurados. Seu posicionamento vai além da questão meramente técnica, abordando o impacto social e econômico que a negativa da revisão causa a milhões de aposentados brasileiros. A ministra Rosa Weber, por sua vez, destacou em seu voto a importância de se considerar toda a trajetória contributiva do segurado, independentemente do período em que as contribuições foram realizadas. Ela enfatizou que o cálculo do benefício deve refletir fielmente o esforço contributivo de cada trabalhador e que a exclusão arbitrária de períodos viola o princípio da proporcionalidade entre contribuição e benefício. Enquanto aguardamos o desfecho, é fundamental que você mantenha seu processo da revisão da vida toda ativo e acompanhe regularmente sua movimentação. Para isso, você não precisa de advogado. Basta acessar o site do Tribunal Regional Federal da sua região, que pode ser o TRF 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, inserir seu CPF na consulta pública e verificar se o processo está suspenso ou se houve alguma movimentação. Se seu processo estiver suspenso, você pode ficar tranquilo. Isso significa que ele está aguardando o julgamento final do Supremo. Porém, se o juiz retirou a suspensão e proferiu sentença de improcedência,
ou se o processo já foi arquivado, você precisa tomar medidas urgentes. Caso contrário, mesmo que a revisão da vida toda seja aprovada pelo STF, seu processo individual não poderá ser beneficiado. A situação processual atual exige atenção redobrada porque alguns juízes federais têm interpretado de forma equivocada as orientações sobre a suspensão dos processos. Há casos em que magistrados estão julgando processos improcedentes mesmo com a determinação de suspensão, alegando que a demora no julgamento do Supremo prejudica a celeridade processual. Essa postura é completamente incorreta e prejudica diretamente os direitos dos aposentados. A decadência é um ponto crucial que muitos aposentados não compreendem adequadamente. O prazo de 10 anos para contestar o ato de concessão do benefício conta a partir da data em que você recebeu a primeira parcela da aposentadoria. Porém, existem situações que podem interromper ou suspender esse prazo, como ter feito um pedido administrativo de revisão no INSS ou ter ajuizado uma reclamação trabalhista relacionada aos períodos de contribuição. É importante esclarecer que a decadência não se aplica da mesma forma para todos os tipos de revisão. A revisão da vida toda tem características específicas que podem afastar a aplicação do prazo decenal em determinadas situações. Por exemplo, se você descobriu documentos que comprovam vínculos empregatícios não computados pelo INSS apenas recentemente, pode ser possível argumentar que o prazo de decadência deve contar a partir da ciência desses novos elementos, não da data da aposentadoria. Outro aspecto relevante é que a jurisprudência tem admitido a aplicação da teoria da actio nata, segundo a qual o prazo para contestar um ato administrativo só começa a correr quando o interessado tem conhecimento de todos os elementos necessários para questionar a decisão. Isso significa que, se você não tinha acesso às informações sobre seus períodos contributivos anteriores a julho de 1994, o prazo pode não ter se iniciado ainda. Para aposentados que se aposentaram há menos de 10 anos, existe uma gama de revisões possíveis que podem aumentar significativamente o valor do benefício. A revisão do direito adquirido permite que você escolha a regra mais vantajosa entre aquela vigente na data em que completou os requisitos e a regra vigente na data da aposentadoria. Já a revisão do artigo 75 permite corrigir erros de cálculo quando o INSS não aplicou corretamente as regras de transição. A revisão do direito adquirido merece atenção especial porque pode beneficiar aposentados que completaram os requisitos sob uma regra mais vantajosa, mas se aposentaram posteriormente sob regras menos favoráveis. Por exemplo, se você completou os requisitos para a aposentadoria por tempo de contribuição antes da Emenda Constitucional 20, mas só se aposentou depois, pode ter direito a aplicar a regra anterior, que não exigia fator previdenciário. A revisão do buraco negro beneficia quem contribuiu entre julho de 1994 e dezembro de 1996, período em que o INSS aplicou incorretamente os índices de correção monetária. Durante esse período, as contribuições foram corrigidas pelo Índice de Reajuste do Salário Mínimo, que causou perdas significativas no valor real das contribuições. A correção adequada deveria ter sido feita pela URV ou pelo IRSM de forma integral, não parcial como foi aplicado. A revisão do buraco verde, por sua vez, atinge contribuições entre janeiro de 1999 e dezembro de 1999, quando novamente houve aplicação incorreta de índices. Neste período, o INSS utilizou o INPC para correção das contribuições, quando o correto seria aplicar o IRSM, resultando em perdas consideráveis no cálculo do salário de benefício. Existe também a revisão da ORTN, que corrige contribuições anteriores a julho de 1994, e a revisão do teto, para quem se aposentou quando o limite máximo do INSS era menor
e depois foi aumentado. Cada uma dessas revisões tem requisitos específicos e nem todo aposentado terá direito a todas elas. A revisão da ORTN é particularmente importante para quem trabalhou nas décadas de 70 e 80, quando a inflação brasileira estava descontrolada. Durante esse período, as contribuições previdenciárias eram corrigidas por índices que não refletiam adequadamente a inflação real, causando perdas enormes no poder de compra das contribuições. A aplicação correta da ORTN pode resultar em aumentos substanciais no valor da aposentadoria. A revisão do teto beneficia aposentados que tiveram seus benefícios limitados ao valor máximo vigente na época da aposentadoria, mesmo tendo contribuições que justificariam um valor maior. Quando o teto do INSS é aumentado, esses aposentados têm direito a receber o recálculo do benefício, aplicando o novo limite às suas contribuições históricas. Um problema grave que tem afetado muitos aposentados são os empréstimos consignados fraudulentos. Esses descontos aparecem no seu extrato de pagamento mesmo sem você ter contratado o serviço. Os golpistas conseguem seus dados pessoais e fazem contratos falsos, resultando em descontos mensais que podem chegar a R$ 300 ou mais. Se você identificar descontos que não reconhece, tem direito a entrar com ação judicial para recuperar os valores pagos indevidamente, com juros, correção monetária e ainda receber indenização por danos morais. Os esquemas de empréstimo consignado fraudulento têm se tornado cada vez mais sofisticados. Os criminosos utilizam dados pessoais obtidos em vazamentos de informações ou comprados no mercado negro para criar contratos falsos. Eles conhecem informações detalhadas sobre o aposentado, como número do benefício, valor da aposentadoria e até mesmo dados de familiares, o que torna o golpe mais convincente quando o aposentado questiona o desconto. Além dos empréstimos completamente fraudulentos, existem casos de empréstimos legítimos que são renovados automaticamente sem autorização do aposentado. Essa prática é irregular e também pode ser contestada judicialmente. Muitos aposentados descobrem que um empréstimo que deveria ter sido quitado continua sendo descontado, às vezes por anos, sem que tenham autorizado a renovação. Para verificar se você está sendo vítima desse tipo de fraude, acesse o aplicativo ou site Meu INSS, vá em extrato de pagamento do benefício e analise todos os descontos listados. Qualquer desconto que você não reconheça deve ser questionado imediatamente. Mesmo empréstimos que você realmente contratou podem ter irregularidades, como cobrança de taxas abusivas ou renovação automática sem sua autorização. A análise do extrato deve ser feita de forma sistemática, comparando os descontos atuais com os do mês anterior para identificar novos descontos que possam ter aparecido. É recomendável criar uma planilha ou anotação com todos os descontos autorizados para facilitar a identificação de irregularidades. Lembre-se de que os descontos consignados não podem ultrapassar 30% do valor líquido do benefício, e qualquer desconto que exceda esse limite também é irregular. Outro desconto irregular comum são as associações de aposentados. Muitos segurados descobrem descontos mensais para entidades como Umbec, Unafisco, ACE-BGE e outras, sem nunca ter autorizado essas cobranças. O próprio INSS reconheceu o problema e ofereceu um acordo para devolver parte dos valores, mas sem correção monetária, juros ou devolução em dobro. Você pode aceitar esse acordo se quiser uma solução rápida, mas também tem o direito de buscar a justiça para receber a restituição completa com todos os acréscimos legais. O esquema das associações funcionava através de práticas comerciais agressivas, onde representantes dessas entidades abordavam aposentados em filas do INSS, agências bancárias ou até mesmo em suas residências, prometendo benefícios como descontos em medicamentos, assistência jurídica gratuita e outros serviços. Muitos aposentados assinavam documentos sem compreender completamente
que estavam autorizando descontos mensais em seus benefícios. Algumas dessas associações chegaram a utilizar técnicas de venda enganosas, apresentando-se como entidades ligadas ao próprio INSS ou como organizações governamentais. Elas aproveitavam a confiança e, muitas vezes, a baixa escolaridade dos aposentados para obter assinaturas em contratos de adesão que não eram claramente explicados. Para quem trabalhou no serviço público antes de agosto de 1988, existe a possibilidade da ação de indenização do PASEP. Mesmo que você tenha se aposentado pelo INSS, se em algum momento da sua carreira trabalhou como servidor público ou militar, pode ter direito a receber os valores não sacados do PASEP com correção e juros. O primeiro passo é ir a uma agência do Banco do Brasil e solicitar todos os extratos do PASEP, incluindo as microfilmagens dos períodos mais antigos e os extratos analíticos. O PASEP, Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, foi criado em 1970 pela Lei Complementar 8, para formar um patrimônio individual dos servidores públicos civis e militares. Os recursos eram provenientes de contribuições do governo e rendimentos de aplicações financeiras. Muitos servidores que mudaram para o regime geral de previdência ou se aposentaram sem sacar os valores têm direito a receber essas quantias corrigidas. A dificuldade para acessar os valores do PASEP muitas vezes está relacionada à falta de informação adequada por parte do Banco do Brasil ou à perda de documentação ao longo dos anos. Muitos servidores nem sabem que têm direito aos valores, especialmente aqueles que trabalharam por períodos curtos no serviço público no início da carreira. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu no tema 1150 que, quando há falha do Banco do Brasil na atualização ou disponibilização dos valores do PASEP, a instituição deve pagar indenização ao trabalhador. Isso significa que, além de receber os valores corrigidos, você pode ter direito a uma indenização adicional se comprovar que o banco cometeu irregularidades. As irregularidades mais comuns envolvem a não aplicação de correção monetária adequada aos valores depositados, a falta de comunicação sobre a existência dos recursos e a demora excessiva para disponibilizar os extratos solicitados. Em muitos casos, o Banco do Brasil alega que não possui mais os registros antigos, mas a jurisprudência tem entendido que essa perda documental não pode prejudicar o direito do servidor. A mudança na presidência do Supremo Tribunal Federal, que deve ocorrer nos próximos meses, pode influenciar significativamente o julgamento da revisão da vida toda. O ministro Luiz Roberto Barroso, atual presidente, tem posicionamento contrário aos interesses dos aposentados, enquanto o ministro Edson Fachin, que deve assumir a presidência, historicamente, tem votado de forma mais favorável aos segurados. Essa transição pode criar um ambiente mais propício para uma decisão favorável, especialmente considerando que a ministra Carmen Lúcia ainda não apresentou seu voto. O pedido de vista dela pode ser estratégico, aguardando exatamente essa mudança na presidência da Corte. É importante lembrar que decisões do Supremo frequentemente são influenciadas não apenas pelos aspectos jurídicos, mas também pelo momento político e pela composição da presidência. A influência da presidência do STF nos julgamentos vai além do aspecto cerimonial. O presidente tem poder para definir pautas, priorizar julgamentos e influenciar a dinâmica das discussões entre os ministros. No caso da revisão da vida toda, uma presidência mais favorável aos direitos previdenciários pode acelerar o julgamento e criar um ambiente mais propício para decisões favoráveis aos aposentados. Durante esse período de espera, é crucial que você organize toda a sua documentação previdenciária. Guarde sua carta de concessão original, todos os extratos de pagamento desde o início do benefício, comprovantes de vínculos empregatícios, especialmente aqueles anteriores a 1994, e qualquer documento que comprove contribuições não computadas pelo INSS.
Esses documentos serão fundamentais caso seja necessário comprovar seu direito à revisão. A organização documental deve incluir também carteiras de trabalho antigas, mesmo que estejam danificadas, certidões de tempo de contribuição emitidas por órgãos públicos, comprovantes de pagamento de contribuições em atraso e documentos que comprovem atividades como trabalhador rural ou autônomo. Muitas vezes, esses documentos aparentemente sem importância podem fazer a diferença no cálculo da revisão. É recomendável fazer cópias digitalizadas de todos os documentos importantes e armazená-las em local seguro. A perda de documentação original pode inviabilizar a comprovação de direitos, especialmente quando se trata de períodos muito antigos. Também é importante manter uma lista atualizada de todos os empregos e períodos de contribuição, com datas precisas sempre que possível. A análise prévia da documentação é fundamental para evitar gastos desnecessários com revisões que não têm viabilidade jurídica. Muitos escritórios inescrupulosos aproveitam a esperança dos aposentados para cobrar por serviços que sabem de antemão que não darão resultado. Um profissional ético deve fazer uma análise honesta da documentação antes de aceitar o caso, explicando claramente quais revisões são viáveis e quais não são. O mercado de revisões previdenciárias, infelizmente, tem atraído muitos profissionais que se aproveitam da vulnerabilidade dos aposentados. Esses profissionais prometem resultados impossíveis, cobram valores altos antecipadamente e depois apresentam justificativas técnicas para o insucesso. É fundamental buscar profissionais que trabalhem com transparência e honestidade, preferindo aqueles que fazem análise prévia gratuita da documentação. Uma prática comum entre advogados sérios é oferecer análise prévia sem cobrança e só aceitar o caso após confirmar a viabilidade da revisão. Esses profissionais também costumam trabalhar com honorários de êxito, cobrando apenas em caso de sucesso na ação. Essa abordagem demonstra confiança no trabalho realizado e alinhamento de interesses com o cliente. O cálculo correto da revisão da vida toda envolve comparar duas situações: o valor que você recebe atualmente e o valor que receberia se todas as suas contribuições fossem consideradas desde o início da carreira, aplicando a regra de cálculo mais favorável. Essa comparação só é válida se resultar em aumento do benefício. Caso contrário, a revisão não deve ser pleiteada. O processo de cálculo é tecnicamente complexo e requer conhecimento específico sobre as regras previdenciárias de diferentes períodos. É necessário reconstituir toda a vida contributiva do segurado, aplicar os índices de correção adequados para cada período e calcular o salário de benefício usando a regra mais favorável. Esse trabalho exige software especializado e conhecimento atualizado sobre jurisprudência previdenciária. Muitos aposentados tentam fazer os cálculos por conta própria usando simuladores disponíveis na internet. Mas esses sistemas raramente conseguem capturar todas as nuances necessárias para um cálculo preciso. Variáveis como períodos de afastamento por doença, licenças não remuneradas, mudanças de categoria profissional e contribuições em atraso podem impactar significativamente o resultado final. É importante estar atento aos prazos processuais durante este período de indefinição. Mesmo com o julgamento suspenso, alguns tribunais podem estar tomando decisões individuais que prejudiquem os aposentados. Por isso, o acompanhamento regular do processo é indispensável. Se você não tem advogado, pode fazer esse acompanhamento sozinho, mas é recomendável buscar orientação jurídica qualificada ao menor sinal de movimentação prejudicial. O acompanhamento processual deve incluir não apenas a verificação de movimentações, mas também a análise do conteúdo das decisões. Algumas decisões aparentemente favoráveis podem conter vícios ou limitações que prejudiquem o direito do aposentado. Por exemplo, decisões que concedem a revisão, mas aplicam índices de correção inadequados, ou que limitam os efeitos retroativos sem justificativa legal.
Também é importante estar atento a prazos para recursos e outras manifestações processuais. A perda de prazo por falta de acompanhamento pode resultar no trânsito em julgado de decisões desfavoráveis, impedindo a correção posterior dos erros. Por isso, mesmo durante a suspensão, é recomendável verificar o processo pelo menos uma vez por mês. A expectativa é que, com a nova composição da presidência do STF e o voto ainda pendente da ministra Carmen Lúcia, o cenário se torne mais favorável aos aposentados nos próximos meses. Porém, independentemente do resultado, ter seu processo ativo e bem fundamentado será essencial para garantir que você possa se beneficiar de qualquer decisão favorável que venha a ser tomada. A decisão final do Supremo Tribunal Federal terá efeitos retroativos para todos os processos que estiverem em tramitação, mas apenas aqueles que não foram definitivamente julgados improcedentes poderão se beneficiar. Por isso, manter o processo vivo e combater qualquer decisão prematura de improcedência é fundamental para preservar seus direitos. O impacto financeiro de uma decisão favorável na revisão da vida toda pode ser substancial, especialmente para aposentados com longo tempo de contribuição e muitos períodos anteriores a julho de 1994. Em muitos casos, a revisão pode resultar em aumentos de 300, 400 ou até R$ 500 mensais no valor da aposentadoria, além do pagamento retroativo desde a data de início do benefício.